Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra. O título da mensagem é O Deus dos Recomeços. Amém? O Deus dos Recomeços. A causa do recomeço na nossa vida é a mudança. Alguém já passou por mudança aqui? Não estou fazendo mudança de domicílio não, mas alguém já passou por mudança aqui? Mudança é sempre muito difícil. Muitas vezes a mudança nos incomoda profundamente. A mudança nos tira da nossa zona de conforto. A mudança nos força a olhar a vida sobre uma outra perspectiva. Ela faz com que nós nos comportemos fora do nosso padrão normal. Se eu costumava ver alguma coisa desse ângulo, e eu sou demovido da minha posição e trazido para cá, e olho para a mesma peça, para o mesmo objeto desse ângulo, eu já não vejo mais a mesma coisa. O recomeço foi o que Deus passou quando Ele criou todas as coisas. Deus criou a terra perfeita, Deus criou o Éden, Deus criou todas as coisas no seu lugar, Deus criou o homem, um homem perfeito, um homem inteligente, um homem capaz. Deus criou os animais, Deus criou os luminares, Deus criou todas as coisas com extremo zelo, com extrema perfeição. Naquele lugar, naquele ambiente que foi criado, talvez não fosse necessário mudar nada, mas a mudança, até neste lugar ela passou. Eu quero começar lendo para você o primeiro texto em Isaías, capítulo 43. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus está falando que vai fazer o improvável. Deus não está dizendo que vai falar que vai fazer alguma coisa que possa ser pensada. Quem já viu um deserto, pelo menos em imagem em televisão, aquele monte de areia, dá para fazer um caminho ali? Não. O vento vai soprar e o caminho vai se desfazer. Dá para se traçar uma rota naquele lugar? Não. Um dos grandes problemas do deserto é que você se perde nele com muita facilidade. Mas Deus está dizendo que vai colocar um caminho lá no meio. Ele vai colocar rios ali para que possam dessedentar aquele que está trajetando num lugar que só tem secura. Mas a primeira coisa que Ele pede para você é que você esqueça das coisas do passado. Nós precisamos de recomeçar e muitas vezes nós não conseguimos recomeçar porque o passado nos prende. Deus é criador, Deus é criativo, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o começo de todas as coisas e nele é o fim de todas as coisas. A palavra de Deus diz em Isaías 45:12: Eu fiz a terra, eu criei nela o homem, as minhas mãos estenderam os céus, e todos os seus exércitos, a seus exércitos dei as minhas ordens. Foi Deus que fez todas as coisas. Agora Deus, depois de criar todas as coisas, colocar um homem neste lugar perfeito, no mundo perfeito, com tudo perfeito, lá dentro daquele lugar perfeito, Satanás consegue plantar o pecado. Muitas vezes nós estamos com a nossa vida totalmente perfeita. Está tudo andando 100%. Mas aparece dentro da nossa relação, aparece dentro do nosso negócio, aparece dentro da nossa saúde, aparece dentro dos nossos relacionamentos, alguma coisa que agora vem roubar a paz e trazer uma necessidade de mudança. O que eu fico pensando comigo, eu acho bastante interessante. Ali tinha uma pergunta para ser respondida. Deus podia falar: paro tudo aqui, afinal de contas só ia ter um morto. Aleluia? Ou eu continuo? Paro ou continuo? Você tem um casamento. Aleluia? Pinta um problema. Aí vem a mesma pergunta que Deus teve que responder: eu paro ou eu continuo?
Eu tenho filhos que estão sendo tragados pelo mundo. Eu continuo amando ou eu paro de amar? Eu tenho aprendido na igreja que eu preciso continuar orando. Eu paro ou eu continuo? Glória a Deus. A mudança, ela é necessária e é inevitável. Uma das coisas que nós temos aprendido com relação à mudança, que ela não pode ser gerenciada. A mudança acontece, e à medida que ela vai acontecendo, você é obrigado a se reposicionar, a tomar novas estratégias. Sai daqui, vem para cá, muda para ali, porque ela vai te forçando a mudar de lugar. A mudança faz de você um nômade. Ela tira você da zona de conforto de tal forma que você não consegue mais ficar parado no mesmo lugar. Você pode até tentar fazer vista grossa e dizer que não está acontecendo nada. Você pode tentar evitá-la. Você pode tentar dizer que aquilo não acontece na sua vida, que você não vai passar por aquilo, aquilo é só um relance da sua vida que está acontecendo, mas a mudança, ela é inevitável e ela é necessária para te tirar do lugar que você está hoje. Deus pode querer te abençoar hoje, mas não necessariamente na posição que você está. Eu não ouvi nenhum glória. Deus pode querer te abençoar hoje, mas não necessariamente na posição que você está. Muitas vezes a mudança chega na nossa vida para que Deus tenha a oportunidade, Ele tenha o canal, Ele tenha um método, Ele tenha a possibilidade de fazer com que a bênção caia sobre você, sendo oportuna, sendo adequada, no tempo certo e na forma certa. Porque Deus não é apenas o modo, Ele tem o tempo. Ele tem a forma de fazer, mas Ele tem o tempo de fazer. E muitas vezes nós queremos gerenciar a mudança como se nós tivéssemos a competência para saber o que fazer. Quem pode gerenciar é quem tem um plano nas mãos, amém? Vocês entendem isso? Se eu tenho um plano na mão, eu posso gerenciar. Mas se eu não tenho um plano na mão e a coisa muda, o que eu vou fazer? O Senhor disse: sou eu é que bem sei o plano que eu tenho a respeito de vocês. Sou eu que bem sei. Nós cantamos no corinho que eu não vou tomar nenhuma decisão sem consultar a Deus, porque Deus sabe o que é melhor para mim. Mas você acredita no que você cantou? Quando a mudança se instaura na sua vida, quando você perde pessoas queridas, você perde um ente querido, a morte bate na porta, a dificuldade bate na porta, o problema financeiro aparece, o desemprego aparece, aquilo que ninguém quer passar começa a acontecer na sua vida. Você pode cantar que não vai fazer nada sem consultar a Deus, que Deus tem o melhor para você. A mudança, ela é necessária, porque nós somos acomodados. Mas nós precisamos, queridos, aprender com os fracassos. Esse é o segundo ponto que eu quero tratar com vocês. Como aprender com os fracassos, com as frustrações que nós vivemos. Eu quero falar rapidamente, eu já preguei essa mensagem com outro contexto totalmente diferente, e eu quero ser bem mais didático com vocês, como uma palavra de instrução. Quero falar de 3 personagens da nossa história que passaram por isso, que você pode estar passando hoje. Henry Ford, ele disse para os seus empregados uma certa vez que recomeçar é um dos maiores desafios para a alma humana. Ele errou muitas vezes antes de acertar o carro, que seria o carro que faria a indústria automobilística tornar o que é hoje. A partir dele, a partir daquele invento, a partir daquela descoberta, ele diz que o fracasso é a oportunidade de recomeçar com mais inteligência. Mas não é apenas recomeçar com mais inteligência. Você pode recomeçar com mais maturidade. Você pode recomeçar com mais prudência. Você pode recomeçar com mais discernimento. Você pode recomeçar com mais respeito ao adverso, aquilo que é diferente de você. Você pode começar com mais obediência aos princípios dessa palavra. Mas também você pode começar com menos. Ninguém precisa falar com menos dinheiro, que todo mundo já sabe. Normalmente quem está começando um negócio de novo, ele começa com menos dinheiro, mas não é isso que eu quero falar.
é com menos orgulho, é com menos presunção, é com menos altivez, com menos rebeldia, com menos insubmissão, com menos displicência. O recomeço é a oportunidade de nós colocarmos ingredientes novos no nosso relacionamento, no nosso projeto, mas é a hora também de mudar a química, a alquimia dessa receita de bolo e começar a subtrair, a tirar dela aquilo que não vale a pena. Muitas pessoas querem recomeçar um casamento e querem viver exatamente como viveram no passado com o ex-cônjuge. O que acontece? Só uma que entendeu. Dá errado. Aí vai tentar começar de novo. Insanidade, querido, é fazer a mesma coisa sempre e esperar resultado diferente. Deus quer que nós aprendamos que o fracasso é uma oportunidade. Muitas pessoas falam, não, eu não quero ver dessa forma. Mas o Senhor quer te falar que o fracasso muitas vezes é a oportunidade que Deus está te dando para que Ele possa te abençoar e mudar a sua história. Para que você possa aprender o que tem de mais naquela receita que você fez e aquilo que tem de menos. Onde eu tenho que colocar esforço e onde que eu tenho que tirar a minha mão. Muitas vezes nós não queremos entender pela parte dolorosa da vida, mas esse homem que não era um cristão, ele disse, o fracasso é a oportunidade que eu tenho para recomeçar de uma forma inteligente. Eu não vou olhar para o fracasso e me fazer de coitadinho, eu não vou me diminuir e ficar na rua dos amargurados, dizendo coitadinho de mim. Eu vou recomeçar de uma forma mais sóbria. Eu vou recomeçar de uma maneira que eu vou evitar o erro que eu cometi na caminhada passada. Existe um outro homem e que tinha plena consciência que o sucesso não vem primeiro do que as falhas, do que o fracasso e do que as decepções. Já dizem que o único lugar que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. Não tem sucesso sem esforço. Mas Abraham Lincoln, aos 23 anos tentou o cargo político e perdeu. Aos 24, abriu uma loja e não deu certo. Em 1832, tentou ser vereador e perdeu. Em 35, sua noiva morreu e ele teve um colapso nervoso. Em 36, ele foi derrotado na política novamente. Em 38, perdeu novamente na política. Em 1843, perde a candidatura para o Congresso. Em 1846, perdeu novamente a candidatura para o Congresso. Em 1848, perde novamente a candidatura para o Congresso. Ele queria ser senador e não conseguia. Em 1855, vou tentar de novo. Perdeu a disputa para o Senado. Em 1857, perdeu a disputa para a presidência. Em 1858, perdeu novamente a disputa para o Senado. Ele foi eleito presidente dos Estados Unidos com 51 anos. Ele começou as tentativas aos 23. Após um sem número de recomeço. Você teria conseguido prosseguir? Abraham Lincoln dizia o seguinte: o que faz um homem continuar a lutar é estar determinado a não falhar. Quando você se levantar de um fracasso, você tem que estar determinado a não falhar novamente. Não importa qual a sua história, se é na sua família, se é no seu negócio, se é na escola. Quando você levantar de um tombo, você tem que estar determinado a não repetir os mesmos erros, a não falhar de novo. Certamente que aqui dentro dessa sala, desse lugar, desse ambiente, tem muitas histórias parecidas, com datas e épocas, contextos diferentes, mas que podem ser parecidas no sentido de, poxa vida, tentei e não deu certo. E agora, continuo ou paro? É a pergunta que começa desde lá do Éden. Deus tomou a decisão de continuar. Por isso você está aqui. Por isso você está aqui. Ele poderia ter falado, é mais fácil parar e matar um só. Matar no ninho e acabar com tudo. Não. Ele te amou antes de você nascer. Ele é um Deus de oportunidade. Dizem que as pessoas que fazem diferença na nossa vida não são as mais abastadas, não são aquelas que são movidas pela abundância, pelo conforto ou por um caminho repleto de felicidades, mas são aquelas que se movem e vão continuar se movendo, impulsionadas pela vida e por aquilo que a vida traz, que são as adversidades, o desejo de empreender,
o desejo de recomeçar, o desejo de fazer diferente, o desejo de deixar um legado para uma geração futura. Ainda em Abraham Lincoln, como aprender com as frustrações desse homem? 16º presidente americano, liderou o país na crise mais profunda, a crise interna do país mais profunda, que foi a Guerra Civil Americana. Dentro desse contexto, ele conseguiu promover a união do povo. Ele aboliu a escravidão, ele fortaleceu o governo nacional e ele conseguiu modernizar a economia. Esse legado foi deixado por ele, que era considerado, ou poderia ser considerado um fracassado, mas ele resolveu recomeçar. Michael Jordan, ele disse: errei mais de 9.000 cestas. Já viram aquele cara jogando? Fantástico, né? Meu filho tem um jeitinho melhor do que do pai. O pai não joga nada. Mas eu fico olhando os movimentos dele, eu fico olhando, imaginando a cena daquele rapaz jogando. Aquele rapaz que diziam que não ia dar em nada, e ele voava de uma distância tremenda com aquela mão enorme, aquela bola no centro, enterrava uma distância que todo mundo parava para assistir. Homens de mais de 2 metros de altura paravam para olhar para aquele, aparentemente para eles, nanico, vendo fazer aquelas manobras extraordinárias. E ele fala: perdi quase 300 jogos. Em 26 finais, 26, a bola decisiva estava na minha mão. A bola do jogo, a bola do campeonato. E eu errei. Quantas vezes a bola do campeonato foi para sua mão? Embora esse homem tenha batido todos os recordes dessa especialidade do basquetebol, ele atribui o seu sucesso às suas falhas e aos seus erros. O que aprendemos com Michael Jordan? Mude o seu comportamento. Aprenda com seus erros. Seja corajoso para tratar deles. Não fuja. Não finja que não aconteceu. Nós vemos num culto de cura e libertação e queremos que alguém grite no nosso ouvido: sai em nome de Jesus, fique rico em nome de Jesus. Não. Sai em nome de Jesus, fique curado em nome de Jesus. Não. Mas nós não queremos tratar os nossos erros. Nós queremos recomeçar em cima do mesmo alicerce. Nós queremos recomeçar em cima do mesmo terreno. Nós não queremos pegar uma vassoura e limpar o lugar. Aprenda com seus fracassos. Seja corajoso para tratar deles, seja o que for. Para falar das suas falhas, fale com humildade, mas tenha coragem para se retratar e fazer diferente. Deus é um Deus de recomeços, querido, mas Deus não reconstrói em cima de entulho. Deus não reconstrói em cima de entulho. Não há cura e não há libertação em cima de uma ferida que está com casca, mas está toda apodrecida por dentro. Eu preciso de arrancar a casca, confrontar de novo a natureza daquilo que já foi, que foi a causa daquilo que me machucou, mas agora aquilo está sujo. E quando eu vou debridar, eu vou limpar, eu vou tirar, aquilo vai doer, mas vai sarar. Eu preciso tirar a casca. Esse homem tem uma história recheada de falhas, mas ele disse: exatamente porque eu errei tanto, é que eu sou um homem de sucesso. Porque eu tomei a decisão de aprender quando eu errei. Você que está aqui procurando cura para a sua vida, que está procurando uma libertação, que está procurando uma solução para os seus negócios, você já procurou aprender com aquilo que você fez de errado? Ou você está esperando vir aos cultos de quarta-feira, aos cultos de maratona, ou qualquer culto que seja, como eu digo, são todos de cura e libertação, apenas para que Deus, num ato miraculoso, estalando os dedos, falando: haja o milagre, você saia daqui transformado. Deus, Ele conta com a sua parte. Ele conta com a sua atitude. Para eu prosseguir com essa mensagem, eu preciso que você reflita nisso. Onde eu errei? Onde eu estou falhando? O que eu posso aprender com o que aconteceu comigo até agora? Eu vou sair incólume dessa situação? Eu tenho que me retratar com alguém? Eu tenho que voltar no lugar onde tudo começou?
Ou eu vou viver o resto da minha vida com medo quando a bola decisiva cair na minha mão de novo? Você tem o poder de escolher. Você tem o poder de escolher aquilo que você vai fazer com a sua vida, as escolhas que você vai ter. E o terceiro ponto que eu quero mencionar para vocês: recomeçar muda a nossa visão de futuro. Recomeçar dói. Recomeçar traz sobre cada um de nós um sentimento muitas vezes de vergonha. É como aquela criança lá no passado que repetia de ano, viu os coleguinhas tudo na outra série e ele entrando na sala do lado, que era a sala do ano passado. Já entenderam o que eu quero dizer? Eu repeti de ano, eu não fui suficientemente inteligente, eu não fui competente, eu não cumpri minha obrigação, eu não fiz o meu trabalho, e agora todo mundo me olha entrando na sala do lado da série fulana de tal dos repetentes. A mudança dói, porque ela traz vergonha muitas vezes. Muitas pessoas relutam com a mudança porque tem vergonha de tratar o seu passado, tem vergonha de tratar os seus erros. O recomeço, ele traz exposição. O recomeço fica explícito para todos possam ver. Se eu começo um novo negócio, o cara chega para mim e fala: uai, mas você não vendia, não era café? Agora você está vendendo enciclopédia? Todo mundo vai saber, querido, que você mudou de negócio. Se você mudar também de relacionamento, todo mundo vai saber. Se você mudar de escola, todo mundo vai saber. Se você mudar de endereço, todo mundo vai saber. Se você mudar a sua situação de emprego, que estava empregado, não está mais, todo mundo vai saber. O recomeço, ele traz exposição. Exposição da sua fraqueza. Exposição dos seus pecados escondidos muitas vezes. Recomeçar dói porque joga na nossa cara a soberba, o orgulho que nós tínhamos, por exemplo, quando alguém é diretor de uma empresa e se acha o cara, porque carrega o nome da empresa nas costas, e de repente alguém chega para ele com uma cartinha e fala: game over, acabou para você. E ele está demitido. E ele sai agora da empresa só com o sobrenome dele, normalmente com uma boa rescisão, achando: logo logo eu estou trabalhando, todo mundo para dar um tapinha na sua, logo logo você está trabalhando, tá, com a competência que você tem, logo logo. Passa-se um mês, não, um mês é para descansar, férias. Passam-se 2 meses, 3, 4, 12, 1 ano, 2, 3, 4, e a depressão bate na porta. Aquele homem poderoso que andava com empáfia, com o peito estufado, que entrava nos melhores restaurantes, que passava pelos seus empregados e não cumprimentava, que passava pelos seus vizinhos e achava que eles eram inferiores, que andava naquele carro maravilhoso importado, aquele que tem aquela estrelinha linda, né? Bacana. Mas o carro não era dele, mas se sentia empoderado. E agora, na hora da mudança, a mudança dói. Joga na cara o orgulho, joga na cara a presunção da fase anterior que nós vivemos, da fase anterior que você viveu, que eu vivi. Mostra a nossa faceta, como nós agíamos, como nós pensávamos, como nós fazíamos e não admitíamos aquilo, porque não conseguíamos enxergar. Mas só agora, com a mudança, com a dor da mudança, é que a gente consegue enxergar tudo isso. Por isso, a gente pode começar de forma mais inteligente. O recomeço nos força, nos desafia a esquecer aquilo que nos machucou. Nos força a esquecer a dor da deslealdade. Nos ensina a conviver com a dor da perda, da traição, do engano, da deslealdade, da incompetência pessoal, muitas vezes da nossa própria teimosia. Mas você não pode mais abrir o seu passado, porque ele só te permite olhar para frente. A mudança traz dor, querido. Para recomeçar, item 4, recomeçar diferente, faz toda a diferença. Recomeçar de uma forma diferente faz toda a diferença. Eu quero citar para vocês rapidamente. Você que está passando por luta e quer recomeçar, recomece primeiro confessando. A Bíblia diz que o nosso Deus criou todas as coisas pela sua palavra.
Ele deu a ordem pela sua palavra criativa e as coisas vieram chamadas à existência. As coisas vieram trazidas do nada, porque a palavra é criativa e você é filho de Deus. A palavra criativa está em você, e você abre a sua boca, não esquece de declarar a sua fé, e começa a declarar que Deus é bom, que Deus sabe realmente o que é melhor para você, que Ele tem um plano para você, que Ele sabe o plano que Ele tem para você, que todas as coisas cooperam para o seu bem, e você começa a colocar versículos na sua boca, e todo dia você começa a repetir esses versículos, não como um mantra, não como um teste de pensamento positivo, mas é a declaração da palavra de Deus em confissão. E eu começo agora a construir o meu futuro pela confissão da palavra de Deus. Eu começo a construir pela confissão dos meus pecados. Eu começo a construir pela confissão da minha arrogância. Porque a palavra diz que aquele que encobre os seus pecados jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. E eu tomo a decisão de começar a confessar. E eu começo a dizer para Deus: Deus, eu estou nessa situação porque existe uma semente lá no passado que eu plantei, que eu sou responsável. Mas essa semente não vai fazer com que eu viva amarrado no meu passado, porque eu tenho um futuro pela frente para o qual eu posso olhar. E é para lá que Deus quer que você olhe, esquecendo as coisas do passado, as coisas que estão para trás, olhando para frente, abrindo sua boca e confessando a palavra de Deus e projetando para o seu futuro aquilo que você quer, para o seu casamento, para o seu negócio, para os seus filhos, para a sua escola, para os seus sonhos, para os seus planos, para o seu ministério. Comece a declarar com a sua boca. Use a sua boca para abençoar. Use a sua boca para determinar aquilo que Deus agirá na sua vida, aquilo que Deus construirá na sua vida a partir das suas declarações, a partir dos princípios que estão nessa palavra. Querido, eu quero te adiantar: Deus não vai fazer coisa errada. Deus é santo. Deus é santo. Se o seu pedido está fora da palavra, do princípio, não se iluda. O Deus desta casa não vai te responder, porque aqui tem um Deus santo, aqui tem um Deus de princípios, e nesse princípio eu posso abrir a boca e posso declarar, e Deus vai me honrar. Quando uma mulher tem problema com o seu esposo e o casamento quase acaba e vão recomeçar, use a confissão. Confesse para ele: olha, marido, eu realmente te desrespeitei, eu realmente não fiz o meu papel de esposa. Quando o cônjuge, o marido, erra com a esposa, ele chega para falar: eu realmente não te amei como Cristo amou a igreja. E vocês começam a confessar um para o outro, e começam a pedir perdão por aquilo que agiram errado, para começar de forma mais inteligente. E Deus começa a restaurar. E Deus, eu dei um exemplo de casa, eu poderia dar qualquer um outro, no negócio, no trabalho. E você opta por confessar, por não esconder. Sabe por quê? Porque a primeira atitude de Adão, pressionado pelo erro, foi esconder. Vergonha. Ai, Deus, ouvi a sua voz no jardim e me escondi. Deus quer que você se apresente e você seja corajoso para tratar das suas falhas. Ele não vai apontar o dedo para você. Ele não vai te acusar. Ele não vai te condenar. Ele mandou Jesus para te salvar, para transformar a sua vida. Mas Ele precisa que você aprenda esse princípio. Existe agora um segundo passo, que é a humildade. Porque Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Muitas vezes, na igreja, queridos, nós aprendemos que na igreja é o lugar que todo mundo fala com o chefe. Amém? Existe um novo caminho aberto por Jesus, então todo mundo fala com o chefe. Se você entrar numa empresa aqui no mundo, no nosso mundo, todo mundo fala com o presidente? Todo mundo fala com todos os diretores? É assim que funciona? Não. Mas na igreja, todo mundo fala com o chefe, né? Glória a Deus! Mas tem gente que quando começa a falar com o chefe, acha que o chefe só fala com ele. Vocês entenderam a trocadilho? E começam a se sentir muito, né, espirituais, né, poderosos, e esquece da sua posição no corpo.
Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Um dia Jesus chegou para os homens e falou assim, eu queria que colocasse Mateus 11, 28, 29 a 30. Vinde a mim todos vós os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados. Obrigado. Oprimidos. O que é sobrecarga? É aquilo que está além da carga. Existe uma carga que todo crente tem que carregar. Qual carga que é essa? A sua própria cruz. Obrigado, pastor Rodney. A sua própria cruz. Mas ele está falando que vai te livrar da sobrecarga. Que sobrecarga é essa? É a sobrecarga emocional, é a sobrecarga espiritual, é a sobrecarga do pecado, do relacionamento mal realizado, é tudo aquilo que você mesmo coloca sobre você, sem Ele ter mexido um dedo para isso. Jesus disse, vem até a mim, de forma humilde, e eu vou tirar todo esse peso de cima de você. Você vai encontrar descanso para a sua alma. Mas Ele diz uma outra coisa aqui, que muitos esquecem. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. No 30 ele diz, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ele disse, venha, aproveite e aprenda comigo humildade e mansidão. Você não quer mais ter sobrecarga na sua vida, você não quer mais ter peso sobre suas costas. Aprenda com Jesus humildade e mansidão. Comece dentro de casa, comece no relacionamento interno de casa. É difícil até para mim. Eu não estou falando coisa que eu sou perfeito, mas comece, se esforce. Deus quer te dar a oportunidade de um recomeço, mas Ele quer começando a tirar a sobrecarga de cima de você. O terceiro ponto é a obediência e submissão à palavra. Miqueias 6, de 6 a 8 diz assim, como me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante ao Deus excelso? Virei perante Ele com holocaustos e com bezerros de um ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma? Ele te declarou ao homem o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia, e andes humildemente com teu Deus. E em Samuel 15, 22 ele diz assim, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Se Deus acha tão bom que se obedeça a palavra, é importante que se leia a palavra. É importante que você, quando tiver um projeto, um desejo, um sonho, você observe se aquilo que você está querendo está dentro da palavra, se aquilo está pautado na palavra, porque se não estiver, querido, essa sobrecarga tem que ser tirada de você. Deus quer que você recomece, mas recomece em obediência. Deus quer que você recomece, mas que você recomece em submissão à palavra. Deus quer que você recomece, mas não recomece mais de qualquer jeito, colocando em qualquer alicerce, fazendo todas as coisas que vêm à cabeça, achando que Deus vai aceitar, que Deus vai acatar, e que depois Deus dá um jeitinho e conserta. Não, não é assim que a coisa funciona. Para recomeçar eu também preciso de esforço, eu preciso de determinação, eu preciso de persistência. E eu quero ler o texto de Josué de 1, 5 a 9, onde Deus dá uma palavra para um jovem que foi instruído aos pés de Moisés. E esse jovem agora tinha a missão dada por Deus de recomeçar com o povo, de reconstruir uma história, de tomar posse de uma terra nova, onde eles tinham inimigos poderosos. Eu preciso de recomeçar, mas eu preciso de recomeçar com esforço, com determinação e com persistência. E a palavra diz assim, ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, não te desampararei.
Mas ele diz agora: ser forte, seja corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. A condição necessária para o sucesso é obediência com persistência e esforço. Quando eu ouço a palavra de Deus e eu entendo que ele fala que ninguém vai me resistir e que eu preciso andar no caminho dele ouvindo a palavra, que eu vou ser tentado a desviar ou para a direita ou para a esquerda, no caminho o inimigo vai trazer ofertas, sim. Vai trazer ofertas de propina quando você está fazendo um negócio, negociando no nome da empresa, um negócio grande, você trabalha na área de compras ou na área comercial ou na área tributária, chega um fiscal e quer alguma coisinha e você é tentado a fazer aquilo. E a palavra fala: não faça, porque eu não coloco a minha mão em coisa suja. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Este é o princípio e ele não vai mudar para ninguém. Um empresário crente que pensa que ele vai prosperar fazendo diferente do que a palavra ensina, ele está enganado. Ele pode até prosperar com um empurrãozinho de mamon para tentar escravizá-lo pelo amor do dinheiro, mas não pela palavra de Deus. No momento certo, Satanás cobra. Ele vem buscar, porque você plantou com semente de infidelidade, com semente de mentira, e Deus não compactua com coisa errada. Muitas vezes na igreja, querido, nós temos pastores, eu louvo a Deus, eu sempre falo não neste altar, mas muitas pregando e dizendo: não, tudo bem, veja bem, não tem jeito mesmo, custo Brasil. Quem consegue sobreviver pagando imposto? Então não abra um negócio, querida. Vai trabalhar de empregada. Não é para você. Vai trabalhar de empregada. É difícil falar isso? É difícil, querido, porque eu amo vocês. Mas Deus te ama muito mais do que eu. Agora, você só vai vencer, vai ter sucesso, quando você não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Com esforço, com determinação, com persistência. Não é para não fazer a coisa errada, é para fazer a coisa certa. Quando nós colocamos o nosso foco em não fazer a coisa errada, nós acabamos errando. Sabe por quê? Porque nós pensamos o tempo todo na coisa errada. É a mesma coisa quando você pensa que não quer pensar em alguma coisa e você fica só pensando naquilo que você não quer pensar. Você tem que mudar o seu pensamento. Você tem que mudar a atitude. Você tem que olhar para o outro lado. Você tem que entender que o recomeço precisa de mudança de posição. Eu tenho saído daquela posição inicial que eu estava e tenho que mudar para outra posição, para ter uma outra perspectiva, um outro olhar sobre aquilo que acontecia na minha vida. A mudança faz isso com você. Muitas vezes a mudança para alguns tem que doer muito para que a pessoa deixe a ficha cair. Para outros a mudança é mais suave e rapidamente a mudança acontece. Mas existe um outro ponto que é importante também. Nós como igreja, nós como povo, nós que estamos num processo de recomeço, depois de uma queda, depois de uma dificuldade, num processo familiar difícil, nós precisamos de resiliência. O que é resiliência? É a capacidade que os corpos têm, ao serem deformados, de voltarem à sua capacidade, à sua configuração inicial. Amém? Crente tem que ser igual uma bolinha de borracha. Aperta, ela volta. Aperta, ela volta. Está olhando sua situação na sua casa? Aperta, ela volta. Resiliência para não ser deformado. Existem pessoas que saem deformadas do seu relacionamento. Existem pessoas que entram santas no seu emprego e quando saem deformadas pela corrupção. Existem meninas, rapazes que entram nos relacionamentos, nas faculdades, entraram como crianças santas da igreja
e saem de lá deformados no caráter, falando um monte de impropérios, filosofias vãs, inúteis, questionando a palavra de Deus. Nós precisamos ter resiliência para que no processo de restauração e de recomeço a gente possa suportar a dor sem perder a essência. Nós precisamos ter a capacidade de conviver com o sofrimento, com as perdas, sem desistir. Existem muitos crentes desistindo de uma forma muito fácil. A palavra de Deus diz em Apocalipse, no capítulo 3, versos 7 a 11, um texto escrito para a igreja de Filadélfia, que diz assim: ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que não fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Diga comigo: porta aberta. Porta aberta. Porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, sim, mas entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Aleluia. Eis que farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, aqueles são os inimigos, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei vir a ti, prostrar diante dos teus pés e conhecer que eu te amei. E ele continua dizendo: porque guardastes a minha palavra, a palavra da perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam na terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Sabemos que essa palavra foi dita em Apocalipse num contexto diferente, e eu a puxei para essa circunstância, para que você entenda que o nosso Deus é um Deus que coloca portas abertas diante de você, diante de todo aquele que quer recomeçar. Porta aberta. Não tem esforço nem de levar a mão na maçaneta, é porta aberta. É porta que você pode passar sem obstáculo, mas ele precisa que você entenda que para passar por essa porta, a primeira prova é a prova da resiliência. É suportar o sofrimento e a dor sem desistir. É ser pressionado, sofrer uma deformação momentânea, mas quando a pressão sai, você volta à sua posição original. A posição que Deus espera de você. Deus tem uma porta aberta para você. Deus tem uma porta aberta para você, seja em qualquer aspecto da tua vida. Mas existe um sexto ponto, é o último que eu quero citar antes de fazer o fechamento, que nós precisamos ser um povo com o coração agradecido. É a capacidade de reconhecer a bondade de Deus. Nós oramos muitas vezes durante todo o dia, pedindo a Deus as coisas, colocando a Deus as nossas necessidades. Mas é difícil ter um momento do dia que uma pessoa pare para pensar tudo que Deus já fez. 1 Samuel capítulo 7, verso 12 diz assim: tomou então Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero que você medite na sua vida, na sua dificuldade agora. Eu quero que você medite na prova que você está passando. Primeiro pense na causa da sua prova. Deus estava lá na causa quando começou, ou foi você que caçou com as suas próprias mãos? Porque é muito fácil pedir para Deus resolver um problema que nós criamos. Deus é misericordioso? É sim. Mas Deus trata todo o assunto com luz, com verdade. E agora a palavra diz que Deus fez várias coisas na sua vida. Eu quero que você pare para pensar por um minuto. O que Deus fez na sua vida até aqui? Isso impede que você venha a esse culto buscar cura, libertação, prosperidade, que alguém ore por você, que te abençoe, como nós pregamos no domingo. Nós somos igreja, nós temos que trabalhar junto, nós temos que ficar junto, nós temos que ajudar um ao outro. Isso impede? Não. Mas Deus quer que você reflita com sobriedade. É conversa de pai para filho. Ele quer olhar nos seus olhos e falar: você está lembrado? Lá atrás, quando você pediu uma cura para um filho seu,
e seu filho está correndo. Ele tinha 5 anos, agora ele tem 18. Você lembra quando você pediu um emprego para mim há 10 anos atrás e não tinha ninguém que te oferecia uma porta? Eu te coloquei numa vaga que você não tinha competência curricular para ocupar e você foi contratado? Ah, você lembra daquela situação da escola que você orou, falou: Deus me perdoa porque eu colei muito na minha vida, mas agora eu vou estudar. E você estudou e orou e se humilhou e pediu, e eu te abençoei. Você passou na faculdade pública, passou na USP, na UFMG, em qualquer UF da vida aí, e eu estou te abençoando, e hoje você é um profissional gabaritado. Você lembra aquela vez, e Deus poderia fazer um inventário mental contigo. Mas isso seria muito estranho, porque Deus estaria jogando a seu rosto tudo aquilo que Ele te fez. Gratidão, querido, é quando nós paramos para pensar. Gratidão é quando nós tiramos tempo para fazer isso, um inventário mental daquilo que Deus já fez. Porque quando nós nos ajoelhamos para pedir, nós não lembramos que o Deus que fez uma vez, Ele faz uma segunda vez. Muitas vezes a descrença toma conta do nosso coração, o medo toma conta do nosso coração, a incredulidade nos assola, porque nós não conseguimos crer que o Deus que fez uma vez, Ele faz a segunda vez, porque nós nunca paramos mais para pensar que até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui significa que desde o passado, em todo o trajeto, Ele nos abençoou. E significa que daqui até o final do nosso trajeto, Ele vai continuar nos abençoando. Senhor, que darei ao Senhor? Que te darei por todos os benefícios que o Senhor me tem feito? Deus tem recomeço para você. Esse é o 5º e último ponto. No momento da dor, no momento do infortúnio, da tristeza, da perda, muitos só conseguem ver o que perderam. Não conseguem fazer outra contabilidade que não seja a contabilidade do prejuízo. No meio de desilusões, fracassos, muita tristeza, muita dor, Deus usa tudo isso como oportunidades para reerguer aquele que não acertou. Para finalizar, eu quero citar alguns exemplos para vocês. Pastor, oportunidade no meio da dor, oportunidade no meio da tristeza, oportunidade no meio da desilusão, oportunidade no meio da situação difícil, oportunidade enquanto todo dia que eu chego no meu trabalho eu tomo uma sarrafada, oportunidade quando eu chego em casa, minha mulher só briga comigo, meu marido só briga comigo, só chega a conta, a gente não tem emprego, não tem dinheiro, oportunidade que na família está todo mundo ficando doente. Deus, como é isso, Deus? Oportunidade no meio da dor. Mas a Bíblia diz que no meio da destruição, quando o dilúvio caiu, e não sobrou ninguém, senão 8 pessoas dentro de uma arca cheia de animal, Noé podia pensar: acabou. Como é que nós vamos povoar a terra com 8 pessoas e com um casal de animais? Mas quando Deus fez ele abrir a porta da arca, ele só tinha a arca quando estava do lado de dentro. Mas quando a porta aberta foi colocada, Deus mostrou que tinha dado para ele todo mundo. E você está aqui hoje por causa de Noé. Esse é o Deus que no meio da destruição traz oportunidade. É no meio da impossibilidade que Ele faz que você enxergue aquilo que Ele está fazendo. Enquanto Noé estava trancado dentro da arca, ele não podia ver. Enquanto você está trancado no seu casulo da prova, você não pode entender o que Deus está fazendo do lado de fora, onde a destruição está acontecendo, onde o infortúnio está acontecendo, onde a perseguição está acontecendo, mas Deus está trabalhando na oportunidade no meio do infortúnio. A palavra de Deus diz em Naum que o Senhor tem o seu caminho no meio da tempestade e no meio da tormenta. Não é o caminho que você vai fazer, é o caminho que Ele faz. É a oportunidade no meio da traição, quando José, traído pelos seus irmãos, foi levantado por Deus para preservar a vida. É a oportunidade no meio da fuga,
quando Jacó foge da sua casa, do seu irmão, para não ser morto, e sai sem nada, e volta como 2 rebanhos, com seu caráter transformado e com seu nome mudado. Oportunidade no risco da morte. Quando Raabe, uma prostituta, sabendo que seu povo estava condenado à morte, ela disse: eu sei que o seu Deus é vitorioso e que vocês vão vencer esse lugar, mas quando vocês entrarem aqui, lembra do meu nome, lembra da minha família. E Deus abre um caminho para aquela mulher, e não apenas para morar no meio dos judeus, mas Deus a coloca do lado de Salmão, e ela casa com aquele homem e passa a integrar a árvore genealógica de Jesus Cristo. Uma ex-prostituta, uma mulher condenada à morte. A oportunidade, quando se perde tudo, quando Ruth tinha perdido seu marido, Noemi, a sua sogra, tinha perdido o seu marido, já tinha acabado o dinheiro, e Deus abre uma oportunidade no meio da dificuldade, e ela podia dizer: eu paro ou eu prossigo, e ela prosseguiu. A oportunidade no flagrante da vergonha de um pecado moral, de uma mulher pega em flagrante adultério, mas Deus abre uma oportunidade de perdão inigualável para aquela mulher, e disse: nem eu te condeno, não porque eu sou conivente com suas atitudes, vá e não peques mais. Deus dos recomeços é o Deus que dá a oportunidade de você começar de uma forma diferente, dá uma oportunidade de você começar de uma forma mais inteligente. Deus quer te dar a oportunidade, como ele deu para o endemoniado de Gadara, que estava preso em correntes na beira de um cemitério, e quando ele vê Jesus, Jesus vem, Jesus é a porta aberta para aquele homem, e Jesus o liberta. Eles dão um banho naquele moço, eu imagino dessa forma, trocam a roupa dele. E agora, quando a cidade chega e encontra aquele homem sentado, bonito, cheiroso, conversando com Jesus, no meio da desgraça, no meio da sujeira, no meio da imundície, brilha uma luz de oportunidade dada por Deus. É a oportunidade no meio da provisão, quando você não tem, e Deus vê Abraão levando Isaac, você não tem na sua casa, você fala: Deus, cadê o cordeiro? Deus, cadê aquilo que eu preciso? Onde está a provisão? E Ele é o Deus da provisão no meio da dificuldade, no meio da escassez. Você não sabe de onde vai vir, mas Deus sabe. Muitas vezes, queridos, nós queremos fazer o papel de Deus, nós queremos fazer o caminho de Deus, e não fazemos o nosso. Nós precisamos entender no nosso papel que Deus é o Deus que deu oportunidade a Ezequias. Fala para Ezequias que ele vai morrer. Vai lá, Isaías, fala para Ezequias que ele vai morrer. Manda ele arrumar as coisas dele, acabou o tempo dele, finito. E agora o profeta faz o papel dele, né? Ezequias, não adianta, essa enfermidade é para a morte, acabou, tchau, e vai embora. É assim que o profeta faz. Você gosta de procurar profeta? Aleluia? É assim que o profeta faz, viu? Dá o recado e ó, vai embora. Porque a responsabilidade dele é falar, é atalaia. Eu costumo dizer, eu sou mensageiro. Você entrega, é com Deus, resolva-se. Tem nada a ver com isso aí, problema seu com Deus. Ezequias virou para o lado e chorou. E falou: Senhor, lembra que eu fui um servo fiel. Lembra que eu fui um servo fiel, que amei a tua palavra e fiz de tudo para te servir. Lembra, Pai, como eu andei contigo esses dias de vida nessa terra. Eu costumo dizer que Deus é o Deus que faz o profeta voltar. Isaías mal saiu do passo do palácio. Deus falou: volta lá, eu tenho outro recado para dar. O profeta não entende nada, mas ele é profeta, ele é carteiro. Volta lá e entrega outra carta. E ele volta lá em Ezequias e fala: Deus te ouviu e falou que vai te dar 15 anos de paz. Eu quero dizer para você que o nosso Deus é um Deus que até num decreto de morte que Ele mesmo dá, Ele faz o profeta voltar.
a depender de como está o seu coração, a sua atitude. Não entre nessa casa como um mendigo. Não entre nessa casa rastejando, você é filho. Não entre nessa casa achando que Deus vai te jogar os farelos que caem da mesa. Deus está olhando para a sua atitude. Deus está olhando para o seu choro. Deus está olhando para a sua dor. E Ele está pronto para mandar o profeta voltar e mudar a sua sorte. Agora precisa-se de uma atitude diferente. Uma atitude de mudança. Uma escolha em obediência à palavra. Para que essas oportunidades possam acontecer na sua vida. Jesus Cristo, para finalizar. Quando tudo estava acabando, no meio do abandono, Ele encontra o recomeço. Abandono? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Você já se sentiu sozinho? Mas foi só sentimento, tá? Porque Deus não te deixa só. Mas Jesus ficou só, de fato. No meio do abandono, na morte, Jesus reencontra o recomeço na ressurreição. Foi o texto que foi lido aqui. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não importa qual seja a sua situação. Não importa qual seja o nível da dificuldade que você está atravessando. Deus está pronto para te potencializar para um recomeço. Até mesmo Lázaro, quando saiu daquele túmulo, quando tudo já tinha acabado e definitivamente colocado uma pá de cal em cima do assunto, acabou, 4 dias não tem jeito mais. Eu imagino Lázaro, eu não imagino quem viu o milagre. Isso é comum a gente falar. Eu imagino sobre quem foi realizado o milagre. E a Bíblia diz que ele saiu, você consegue ver a cena? Todo cheio de faixas. E Jesus mandou desatá-lo, não foi? Desatai-o. Imagina ele saindo todo cheio de faixa, vivo, vivinho, tudo funcionando. Qual que era a perspectiva de vida de Lázaro a partir da morte? O recomeço na vida de Lázaro fez com que seu olhar para a vida mudasse. Peça a Deus que nesse culto, que não foi culto de gritos, como eu costumo fazer, que não foi culto de estardalhaço, que no silêncio e que na quietude, Deus te mostre onde Ele quer te conduzir para recomeçar. Amém? Vamos ficar de pé. Deus seja exaltado, glória a Jesus. Feche seus olhos. Vamos orar a Deus para a gente finalizar. Mas antes de finalizar, eu quero orar por todos aqueles que têm pedido de oração no seu lugar mesmo. Você pode levantar sua mão. Só levantar, todos de olhos fechados, por favor. É um pedido que eu faço. Só levante sua mão. É um sinal que está fazendo para Deus, não é para o pastor. O Senhor já viu a sua mão. Amém? Deus, acolhe todas essas mãos. Libere as línguas, queridos. Libere, fala com Deus. Deus, em nome de Jesus Cristo, olha para os teus filhos nessa hora. Pai, eu tenho certeza que no coração de muitos aqui, mesmo no silêncio, meu Deus, tem doído a dor da perda. A dor, meu Deus,
de um coração partido, a dor, meu Deus, de um emprego perdido, a dor, meu Deus, de um negócio mal feito, a dor, meu Deus, de um passado que só traz lembranças ruins, a dor da perturbação na mente, meu Deus, que traz lembranças dolorosas, que incomodam, que perseguem. Deus, em nome de Jesus, eu peço que o seu bálsamo seja passado no coração dos seus filhos. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Espírito de revelação, o Espírito, meu Deus, de revelação em Jesus Cristo possa vir sobre eles, trazendo discernimento, entendimento, meu Deus, segundo a tua palavra, segundo a sua perspectiva, segundo o seu olhar daquilo que o Senhor tem preparado para eles. Meu Deus, que eles não fujam do confronto com aquilo que tem que ser confrontado, que eles aprendam a tratar os seus erros, as suas falhas, que eles aprendam para começar e recomeçar de forma inteligente, de forma virtuosa, tirando e lançando fora tudo aquilo que é ingrediente, meu Deus, pernicioso, tirando o fermento de uma doutrina mentirosa, de um evangelho falso que é pregado, que diz que está tudo bem quando não está tudo bem. Deus, em nome de Jesus, que eles possam ouvir a sua voz, que todo orgulho possa ser derrubado, que toda altivez seja, meu Deus, jogada no chão, que toda, meu Deus, fortaleza na mente seja derrubada em nome de Jesus, que todo conhecimento vão, que não agrega valor, seja jogado no chão em nome de Jesus. Mas, Pai, que os teus filhos tenham a capacidade dada pelo teu Espírito Santo nessa noite de refletir sobre todas as coisas. E nós te pedimos, meu Deus, no nome de Jesus, visita cada um, visita a saúde, visita o emprego, visita as finanças, visita, meu Deus, os relacionamentos, visita, meu Deus, em nome de Jesus, os filhos, visita os cônjuges, meu Deus, visita, meu Deus, o trabalho, o relacionamento com o empregador e com o empregado, com o chefe e com o subordinado, visita, meu Deus, o relacionamento no trabalho entre os iguais, visita, meu Deus, em nome de Jesus, o relacionamento, Pai, entre pai e filho, entre mãe e filha, meu Deus, em nome de Jesus, que seja um relacionamento de honra. Vai quebrando, meu Deus, todo o preconceito, toda mentira de Satanás, que diz que o Senhor é um Deus que não dá oportunidades, que o Senhor é um Deus que não perdoa, que o Senhor é um Deus que não vê, que o Senhor não está atentando, meu Deus, para aquilo que o teu povo está passando, mas que o Senhor possa mostrar para eles, Pai, ainda esta semana, no nome de Jesus, uma porta diante deles aberta. É a tua palavra, uma porta diante deles aberta. A tua palavra diz que a tua palavra é viva, que ela é poderosa em si mesma para gerar os frutos que te apraz. Por isso, meu Deus, todo sonho, todo projeto apresentado neste lugar não saia, meu Deus, sem uma resposta tua, mesmo que seja a resposta que os teus filhos não querem ouvir, mas é a resposta que eles precisam ouvir para entrar no caminho de vitória e de sucesso que o Senhor tem para eles. Eu os abençoo no nome santo de Jesus. Aleluia, aleluia.